Estúdio 76 conta com uma ampla variedade de serviços para deixar você cada vez mais linda. Ombre hair, californiana, luzes, balaiagem, maquiagem, penteados para noivas e eventos em geral, podologia, depilação e unhas em gel, entre outros. Além disso, o Estúdio 76 conta com a Store, onde você encontra acessórios e cosméticos para realçar sua beleza. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Rua 7 de setembro, 2533. Telefone 3037 7676. Olá pessoal, o programa Instinto Materno de hoje vai falar com a Dariane. Ela é coaching infantil e vai nos explicar a diferença do psicólogo e do coaching e vai falar pra gente sobre o que é o coaching infantil e como que ela trabalha. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Olá, Dariane, muito obrigada por estar presente aqui no programa Instinto Materno. Tudo bem contigo? Tudo bom, Aline. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar falando um pouco sobre o coaching infantil. Pois é, né? O pessoal pergunta bastante o que é o coaching infantil, se tem em Cascavel, né? Então eu queria que você explicasse pra gente o que é e a diferença do coaching e do psicólogo. Então, o coaching infantil, ele na verdade tem o objetivo de auxiliar as famílias e as crianças a terem um maior equilíbrio, uma vida mais saudável e mais feliz em família. Então é para ajudar mesmo as crianças e os pais com crianças para superar essas dificuldades que as crianças vão enfrentando nas coisas naturais da vida. Então coisas que são naturais do dia a dia, normais e que começam a gerar um desconforto, começam a gerar às vezes um sofrimento na criança, fica muito difícil, consequentemente gera um sofrimento na família também, né? Porque os pais têm dificuldade de lidar e também nenhum pai nem mamãe gosta de ver seu filho sofrendo, né? E então o coaching ele vem para ajudar nesse sentido, de tornar as crianças mais felizes, mais saudáveis, mais bem-sucedidas e ajudar os pais também a serem coaches dos seus próprios filhos. Ai, que legal! E a diferença do psicólogo e do coaching? Tem diferença? Porque tem alguns psicólogos que fazem o serviço de coaching, mas nem todo coaching é psicólogo, né? Sim, Aline. Assim, o coaching, ele é muito diferente da psicologia no sentido de que a gente não vai tratar traumas, não vai tratar situações de abuso. Então essas são questões realmente mais patológicas, coisas que têm um diagnóstico, que tem coisas que são necessárias voltar para o passado e tá fazendo uma ressignificação, todo um trabalho que é expertise dos psicólogos, dos psiquiatras. Então coisas diagnosticadas, até por exemplo uma dislexia, um autismo, uma hiperatividade, e isso é um trabalho específico desses profissionais. O coaching ele vem para tratar, na verdade, tratar não, porque o coaching não faz tratamento, né? A gente, na verdade, ajuda, auxilia, é um profissional que dá esse apoio para que a criança supere dificuldades do dia a dia mesmo. Então, assim, coisas, por exemplo, não consegue fazer a tarefa de casa, ou a hora de fazer a tarefa é um problema, situações novas na família, por exemplo, às vezes um recasamento, e aí tem um novo namorado da mãe, a namorada do pai, a criança tem aqueles dificuldade irmãos agregados. Os irmãos agregados, então a criança tem dificuldade nesse relacionamento, às vezes a criança tem dificuldades na escola, até com a questão do desempenho escolar, mas ela não tem nenhum problema em termos... Já foi feita avaliação com psicopedagoga, com psicólogo, e a criança não tem nenhuma alteração disfuncional. Na verdade, ela está tendo uma dificuldade comportamental. Aí é que o coaching entra para ajudar ela, na verdade, a ver onde ela está, né, esse problema, onde essa família, essa criança querem estar, na verdade, o que é o ideal de saudável para essa família, e aí a gente auxilia, dá esse apoio nessa jornada de transformação. Ai, que legal! Então é uma jornada de transformação, não é igual a psicólogo que trata, que tem todo um acompanhamento, né? O de vocês é uma jornada. Que legal, é bom falar sobre isso, né? A gente traça, na verdade, um plano para o futuro, né? O que essa família espera, o que essa criança quer.
né? E para as crianças é muito legal, porque eles respondem muito rápido, né? E auxilia muito nessa questão de autonomia, de melhorar a autoestima da criança, de a própria responsabilização, a importância da criança aprender a ter responsabilidade sobre as suas atitudes, aprender que as suas atitudes impactam na família e nos demais relacionamentos que ela está inserida, que ela está envolvida. Então, assim, tudo isso vai estar fortalecendo os talentos dessa criança para que ela encontre as formas dela de superação. Então, ela vai conseguir superar isso e ela vai carregar para a vida toda, né? Então, vai ficar ali registradinho e na vida adulta ela vai usar isso daí com muito mais facilidade. Ah, que legal, bem interessante, né? O pessoal poder entender, né? Porque hoje tá tão comum a pessoa falar, coaching disso, coaching daquilo, daí às vezes a gente pensa assim, mas tem uma coisa que eu preciso, né, procurar para a área infantil. Em Cascavel... Não tem, então. Pois é bom falar que existe uma diferença entre o coaching para adulto e o coaching coaching para criança. Pois era, isso que eu queria te perguntar. Então, assim, o coaching infantil, ele na verdade tem todo um pano de fundo um pouco diferente em termos teóricos. Então a gente tem teorias como, por exemplo, a Gestalt terapia, neurociências, teorias dos esquemas desadaptativos, teoria cognitivo-comportamental, a teoria familiar sistêmica, enfim, tem uma série de questões que vão estar embasando a questão do desenvolvimento infantil. Porque o coaching para adulto ele é um pouco diferente porque a pessoa define alguma coisa que ela quer conquistar, que ela quer mudar na vida dela, traça um planejamento e conquista aquilo. O coaching infantil a gente precisa ter todo um cuidado porque é uma criança em desenvolvimento. Então a gente tem que levar em consideração as fases que essa criança está passando, o que é adequado para o bem-estar dela. Então eu não posso, por exemplo, fazer um coaching porque eu quero que o meu filho seja o melhor da escola, que ele tenha as melhores notas. Então não é isso. Que é de o que repente, a mãe quer, não o que a criança quer. Porque de repente no mundo do coaching adulto, vamos supor um coach para executivos, é claro que eles querem ser os melhores, ele quer ser o melhor líder, ele quer atingir as melhores metas na empresa, porque isso vai dar muito resultado. Agora para a criança, isso às vezes não é condizente com o desenvolvimento dela, com o bem-estar dela, porque isso vai ter um impacto no futuro, né, no adulto que ela vai se transformar. Então tem todo esse cuidado sim com essa questão do coaching para a criança. Então ele é mesmo para ajudar a criança a superar as suas dificuldades do dia a dia. Uhum. E ele não substitui o trabalho da psicóloga? Não substitui, ele eu acho que é um trabalho que complementa. Uhum. Então tá certo. Vamos agora para um rápido intervalo e assim que a gente voltar a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas perguntas que o pessoal mandou, né? Do que é o coaching infantil, de como a gente mostra isso no dia a dia. A gente já volta. Que idade vamos na podologia? Não tem idade para ir na podologia. Desde quando nascemos, crescemos. E aquele homem está com vergonha de fazer o pé? Venha na podologia. Podologia é consultório privado. Você, atleta que pratica esportes, às vezes acontece de ter trauma nas tuas unhas. Na podologia fazemos tratamento e também quando se perde parcial da tua unha, quando encrava, também a gente faz uma prótese para você se sentir melhor, para ter uma qualidade de vida e uma estética melhor. Estúdio 76, sua beleza do seu jeito. Salos Odontologia. Atendemos diversas especialidades, como ortodontia, dentística e estética dental, clareamento, cirurgias, laser terapia e pediatria. Ampla sala de espera e de atendimento. Atendemos convênios odontológicos e temos horários diferenciados, como nos sábados pela manhã e após horário de expediente. Ótima localização, na Rua Mato Grosso, 2539, próximo à Escola Passo Certo e ao Sensei Sushi Bar. Telefones 3038 7333 9972 0177. Responsável técnica Andressa Gentilini Stilp Krause.
Restaurante Bar do Alemão. Venha saborear uma deliciosa feijoada com uma grande variedade de acompanhamentos. Traga sua família e os amigos para um happy hour com música ao vivo, porções super caprichadas e o chopp mais gelado de Cascavel. Restaurante e Bar do Alemão, onde todos falam a mesma língua. No oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome: Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Oi, eu sou a Dani Pilar, eu sou maquiadora e hoje eu vou te dar dica de maquiagem. Agora para passar o blush, esse daqui é de uma marca que tem no Paraguaizinho. Então você passa um pouco no pincel. Eu gosto de pincel assim, que é tortinho, porque fica mais fácil e acompanha o traço do nosso rosto. Se você quiser, você pode fazer aquela técnica do biquinho de peixe para você sentir, né? Fazer assim. E daí passar o blush. Ou você sente um pouco. A gente tem o ossinho aqui, todo mundo tem o ossinho aqui da maçã do rosto. Você vai passar aqui um pouquinho embaixo e no sentido para a orelha. Então, da orelha para ter mais ou menos o centro. Então, essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Por que o gato é tão visado quando se fala nessa doença, a toxoplasmose? Por quê? Porque o gato ele é um portador assintomático da doença. O que ele é? Ele porta essa doença, só que ele não desenvolve os sintomas, tá? Então ele não fica doente. Só que todo mundo acha que o gato é que transmite para a pessoa, mas não é ele que transmite. Como que a gente pega a toxoplasmose? Através de legume mal lavado, verduras e carne mal passada. Por quê? Porque o gato, uma vez na vida, por imunodeficiência dele, então às vezes baixa a imunidade dele, se ele for portador da doença, lógico, ele pode ser que ele dissemine no ambiente essa doença. Através do quê? Das fezes. Então ele vai no ambiente, faz o cocô, essas fezes elas estão contaminadas, e aí se ele porventura fizer num lugar que houve um pastoreio de um animal que é para o consumo humano, um gado, e aí o animal pastoreia, essa bactéria vai para a corrente sanguínea, se aloja na musculatura, você faz a carne mal passada e adquire a doença. Ou ele pode também fazer as fezes em um lugar que tem verduras. E a gente pega, colhe a verdura, não lava, muito bem lavada, e ingere. E aí você vai ingerir a doença. É assim que a gente se contamina. Voltando agora do intervalo, continuamos a conversar com a Dariane. Dariane, explica pra gente a idade que a gente pode levar os filhos no coaching. Qual que é a idade? Desde um aninho ou a partir de uma certa idade, né? Então, Aline, na verdade, assim, esse método que é o Kids Coaching, que é um método inédito no Brasil, né? Tá chegando agora, eu estou trazendo para Cascavel. Ele preconiza, na verdade, que a gente atenda a criança a partir de 8 anos. Então, de 8 a 13 anos, a gente traz a família e a criança em sessões individuais para o trabalho de coaching, né, para essa superação dessas dificuldades. E para crianças menores, né, de 7 anos, de 2 a 7 anos, aí, que também apresentam dificuldades, a gente atende os pais. Então a gente faz o coaching com os pais para estar preparando esses pais para eles se reconectarem com eles mesmos
e para que eles possam se tornar coaches dos seus filhos. Então a gente faz toda uma orientação dessa abordagem coaching, que é uma abordagem diferenciada, para que os pais consigam então ter os resultados eles mesmos com as crianças, auxiliando os seus filhos nas suas dificuldades. É importante falar, né? Sim. Então assim, tem muitas coisas que acontecem. Então, por exemplo, problema na alimentação, criança que come demais, criança que come de menos, bullying na escola, né? Às vezes ou a criança é o agressor ou ela é a vítima do bullying. Então tem uma série de situações. E assim, nós pais, a gente ama muito os nossos filhos, né? Mas às vezes quando a gente se depara com essas dificuldades, a gente não quer sabe fugir, não sabe o que fazer. Né? E na verdade, sim, o filho não vem com um manual de instrução, né? É verdade. Então tem tudo isso. E a gente às vezes passa um apuro. E assim, o coaching ele traz assim uma coisa muito prática, muito bacana e que realmente traz resultados, sabe? Então a gente já tem comprovações do método no Brasil, de resultados muito benéficos, muito positivos para a família e para a criança. E então acho que é muito positivo. E assim, o melhor coach para os seus filhos são os pais. Então acho que vale super a pena. Vale a pena, né? Uma pergunta, né, que o pessoal que está em casa mandou assim: como que a gente pode usar essa parte do coaching na hora que chega um irmão? Né? A gente pode procurar um coaching porque às vezes acontece, né, de ter ciúme, normalmente acontece ter ciúme, crianças menores elas começam, né, elas regridem um pouco no desenvolvimento, né? O que o coaching pode ajudar, né? Então assim, Aline, cada família vai ter, isso que eu acho super legal do coaching, cada família vai ter o seu jeito de funcionar. Então às vezes uma coisa que vai dar certo para mim não vai dar certo para você. E o coaching ele vem na verdade para empoderar a família, para que ela encontre as melhores soluções dentro do que é possível para esse sistema familiar. Né? Que cada um tenha os seus talentos, as suas habilidades, uns são melhores nisso, outros são melhores naquilo. Então, na verdade, assim, quando chega o irmão, por exemplo, existem várias coisas que acontecem. Então, é um membro novo que está chegando nessa família. As crianças sentem, quando as crianças são menores, às vezes elas têm dificuldades. Então, crianças de até uns 3 aninhos, né, 4 talvez, eles não sabem muitas vezes que eles estão sentindo ciúmes. Então, uma coisa bem importante é a mãe, né, principalmente a mãe, tá falando para a criança nomear o que ela está sentimento. sentindo. Então, essa inteligência emocional, ela faz parte sim do coaching infantil. Então, de se abaixar no nível da criança, de estar olhando nos olhos e dizendo: olha, filho, eu sei que você está sentindo ciúmes do seu irmão, que ele está chegando, mas está tudo bem, porque você é o mais velho, ou então você tem, né, outros irmãos, vamos fazer de conta que é o segundo que está chegando, você é o mais velho, você nasceu primeiro, esse é o seu lugar. Cada um tem o seu lugar na nossa família, o papai tem o lugar do papai, a mamãe o da mamãe, você tem o seu, e o seu irmãozinho ou sua irmãzinha vai chegar para ocupar o lugarzinho que é dela. Nunca vai ser tomado o lugar da criança. Nunca. É um novo espaço, é um novo membro. Então isso é muito importante, porque às vezes a criança ela tem uma agitação natural, porque está chegando essa nova pessoa e ela às vezes precisa reencontrar o lugar dela. Né? Alguns já durante a gravidez apresentam o ciúme, outros só depois que a criança nasce. Às vezes tem alguns que logo que nasce dá uma crise, às vezes alguns levam 2, 3 meses para daí começar a apresentar o ciúme, e daí tem diversas alterações de comportamento. Quando acontecem as alterações de comportamento, é bem importante os pais tratarem a criança também, além de nomear o sentimento, de estar entendendo, de estar dando esse colo que eles precisam, né, porque eles precisam nesse momento se sentir amados, também é importante os pais falarem a realidade dos seus sentimentos também. Então, às vezes, a criança vai lá e se comporta mal. Aí não é porque ela se comporta mal, porque ela está com ciúmes do irmão, que eu não vou deixar de falar para ela que eu não gostei daquilo que ela fez. Então, às vezes, os pais assim, ficam muito receosos, porque, ai, coitado, né, tá sofrendo. Sim, ele tá sofrendo, a gente vai acolher isso, mas a gente vai mostrar para ele que o comportamento dele também me afeta. E aí ele vai encontrando esse lugar, porque é esse limite que o pai e a mãe dá que vai fazendo com que a criança vá retornando e tudo vai se acomodando de novo na família. E aos poucos tudo vai se organizando, né? Isso, vai se organizando. É importante, né, a gente frisar
como o coaching pode ajudar as famílias, né? Na questão da chegada do irmão. E outra pergunta que o pessoal mandou também é a criança que come demais ou a criança que não quer comer, né? Como que o coaching pode estar auxiliando isso também? Aí, mais uma vez, né, Aline, como eu te falei, dependendo da realidade da família, é que a gente vai estar trabalhando, certo? Então, assim, essa questão alimentar também, a gente tem que trabalhar com diversas situações para fazer com que a família perceba, os pais percebam o que eles ainda não fizeram, o que eles estão fazendo que não está dando certo e o que eles ainda não pensaram e que eles podem fazer e que pode dar certo. E junto com isso, está trabalhando com a criança. As crianças maiores respondem super bem, porque daí eles vêm e você pode estar, na verdade, pensando em coisas pequenas. Então, com a criança, não adianta você, por exemplo, pegar uma dieta, né? Dizer, agora nós vamos, né? Essa aqui é a nossa dieta. Vamos parar de comer as coisas que você gosta. Justamente. Então, não, o pai e a mãe têm que ter essa sabedoria de ir fazendo mudanças aos poucos, né? Então, hoje, né? Ou esta semana, o que a gente vai comer de saudável na hora do almoço e do jantar? Aí dá algumas opções para a criança, né? E permita que a criança, principalmente quando a criança é pequena, aí até nessa primeira fase até os 7 anos, ou principalmente pequenininho mesmo, quando eles estão aprendendo a comer, é importante a gente dar opções, porque eles têm muito essa necessidade de querer fazer as coisas, né? Eles estão se descobrindo como uma pessoa que pode escolher também, que pode querer fazer, que tem autonomia. Então eles querem fazer sozinhos. E às vezes não dá, né, para você deixar fazer sozinho. Então é importante que o pai e a mãe dê opções. Né? Então hoje tem, sei lá, quer que ele escolha uma salada, dá lá 3 tipos de salada e manda ele escolher uma. Tem isso, isso e isso. Qual que você vai querer? Né? Qual que você vai escolher? Que daí ele tem a sensação de que ele está escolhendo. Você dá esse empoderamento para a criança pequena. É importante a gente falar isso, né? Porque às vezes os pais, ou a criança, por exemplo, que come demais, né? Os pais querem tirar as coisas que eles gostam de comer. Ou a criança que come menos os nutrientes. Explicar, né? Que pode faltar nutriente, que pode ficar fraquinho e tudo certinho, né? A explicação, eu vejo que a gente precisa falar com eles como se eu estivesse falando com um amigo, né? Então eu gosto do meu amigo, eu quero que ele se alimente bem, eu quero que ele esteja bem de saúde, né? Como que eu vou conversar com esse meu amigo? Né? Eu vou já... É que as crianças, eles vêm para... Os filhos, né? Eles vêm para transformar a gente num lado muito positivo, mas também eles tiram às vezes o que a gente tem de pior, né? Tira o pai e a mãe do sério. Mas assim... É que eles tiram a gente da rotina, eles tiram a gente da nossa zona de conforto. Porque ter filhos é justamente isso. É sair da nossa zona de conforto e a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente tem empatia o tempo todo, né? Justamente, empatia é fundamental. Empatia é fundamental. Dariane, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, Espero Aline. ter você aqui novamente daqui uns dias no programa Instinto Materno. Tá certo, vamos combinar. Eu gostaria que você deixasse o telefone, né, para quem está em casa, que se quiser entrar em contato contigo, e teu e-mail também, por favor. Tá certo. Então, assim, as pessoas podem me encontrar pelo meu telefone 99726067. Tem o WhatsApp também. Pelo meu e-mail, Dariane Bagatoli, Bagatoli com 2 L's, @hotmail.com. Ou pelo meu Facebook. Também pode deixar uma mensagenzinha inbox lá que eu respondo. Então, tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, Dariane. Eu que agradeço. Espero ter contribuído aí com as famílias. E aqui ficamos com mais um programa Instinto Materno. Hoje gravamos diretamente da Gran Caça Móveis. Estão com uma promoção bem legais em estofados com 50% de desconto. Dê uma passadinha aqui, Rua Marechal Cândido Rondon, número 1931. Hoje falamos sobre coaching infantil. Esses e outros assuntos você encontra no nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. Fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, mais que uma TV. Um canal de saúde para você. Até mais! Talvez a gente nunca tenha se dado conta, mas os filhos são a nossa melhor motivação para que a gente cresça e se torne um ser humano melhor. Por uma razão muito simples, porque eles vieram para nós pelo amor. E eles nos elegeram como um guardião do seu mistério. Eles nos procuraram para algo que lá onde eles estavam
não havia mais como conseguir. Eles descem à terra por meio de nós, recebem através de nós o dom da vida, mas eles nos fizeram eleitos, né? Eles nos elegeram primeiro. E eles procuram em nós algo que a gente deve ter para dar, senão eles teriam procurado outro. Né? E se a gente pudesse lembrar disso, e se a gente puder se sentir assim, como quem carrega algo de muito sagrado, né? Como um sentimento de responsabilidade por essa vida que se desenrola e tem um segredo, né, para trazer à tona, para desvendar, e que espera que nós possamos ajudá-lo nisso. Então, se a gente puder ter esse exercício de proteção desse mistério, essa proteção que acontece quando, ao invés de interferir sobre, a gente presta atenção no que ele mesmo sinaliza e tem a dizer. Né? Talvez essa seja uma pista para a gente começar esse caminho. Né? E tudo mais vai acontecendo. E aí a gente descobre o verdadeiro sentido de quando se ouve que os filhos são presentes, né? São presentes da vida que vem para nós, porque eles nos talham, são nossos mestres, mais do que nossos aprendizes. Não são os filhos que se parecem com os pais, são os pais que se parecem com aquilo que eles vêm buscar, e por isso eles nos elegem.